Fala galera, tudo beleza? Vamos começar mais uma aula aqui de filosofia. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje a gente vai continuar a nossa apresentação sobre os filósofos pré-socráticos, né? Hoje a gente vai ver alguns dos principais filósofos pré-socráticos dentro da história da filosofia, né? Vamos dar uma olhada aqui na nossa apresentaçãozinha, né? Então tá aqui, ó, os filósofos pré-socráticos. A gente pode citar aqui alguns exemplos dos mais importantes, né? Então aí nós temos o Tales de Mileto, o Anaximandro, o Anaximenes, Pitágoras, Heráclito, Parmênides e Empédocles. Esses são alguns dos principais nomes dentro da história da filosofia no que se refere aos filósofos pré-socráticos. Cada um deles tinha as suas teorias sobre a natureza e o mundo e contribuiu de diferentes maneiras para o desenvolvimento da filosofia ocidental. Então, vamos ao Tales de Mileto aqui, ó. Ele acreditava que a essência do mundo, né, aquilo que dava a explicação sobre a origem do universo e tudo mais, era a água. De acordo com Tales, tudo vem da água, né? E também nós já falamos disso, né? Tales acredita-se que foi o primeiro filósofo da história da filosofia. Enquanto Anaximandro já defendia a ideia de um princípio indefinido, o apérion, que era uma ideia um pouco mais abstrata, né? Não, veja que não é um elemento da natureza, mas ali também temos a ideia de que um único princípio vai explicar toda a diversidade da realidade. Essa é uma característica importante dos primeiros filósofos, né? Os filósofos pré-socráticos, eles tinham essa ideia de que um princípio era capaz de explicar toda a diversidade da realidade. Isso é um pouco parecido com um pensamento mitológico, no sentido de que uma coisa vai explicar o todo, né? Então, no princípio do surgimento da filosofia, essa ideia é bastante aparente, essa ideia ela é bastante recorrente, né? A ideia de que um princípio vai explicar toda a diversidade da realidade. O Tales vai falar que é a água, o Anaximandro, o indefinido ou infinito, que em grego ficou como apérion, e Pitágoras, por exemplo, vai dizer que é o número, né? Já Pitágoras, famoso por seu teorema matemático, acreditava que a realidade era composta de números, né? O Tales vai defender a ideia de que toda essa coisa que a gente vê através da sensibilidade, ela pode ser resumida através do número. A essência da realidade está no número, porque com o número você consegue descrever todos os fenômenos da realidade. Isso aqui, não sei se vocês já têm uma breve noção disso, é bastante comum até na ciência contemporânea hoje, né? Quando a gente vai fazer uma experimentação dentro do campo das ciências, toda essa experimentação ela tenta ser traduzida em números, estatísticas e assim por dizer, para se alcançar a verdade, né? Então, essa ideia de que o número vai trazer o real mais real que a própria realidade já é uma ideia que é antiga lá do Pitágoras, né? Então, essa forma de pensamento científica, vamos dizer assim, já estava presente nesse filósofo pré-socrático que é o Pitágoras. Outro filósofo que é importante para a história da filosofia é outro filósofo importante pré-socrático dentro da história da filosofia é o Heráclito. Ele vai dizer que a mudança é de fato que é constante na natureza. Tudo muda o tempo todo, menos a própria mudança. O que ele quer dizer com isso? A constante da realidade é a mudança, né? Heráclito, por sua vez, argumenta que a mudança era a única coisa constante no universo. Uma das frases mais famosas dele, né, que nenhum homem entra no mesmo rio duas vezes. Por quê? O homem já não é o mesmo e o rio também não é o mesmo, porque o rio flui o tempo todo, né? E aí ele vai dizer que a mudança é a constância, é constante na natureza, né? Então tudo muda o tempo todo. Outra forma de exemplificar essa mudança constante, segundo o Heráclito, é por meio do fogo, né? O Heráclito vai dizer que o fogo também representa essa ideia de mudança o tempo todo, porque as chamas, né, tem aquela coisa de você estar ali sempre consumindo e criando coisas novas.
Enquanto Parmênides, outro filósofo importante dentro da história da filosofia, aí, acreditava que a mudança era uma ilusão e que o ser era eterno e imutável. Perceba aqui que há uma diferença bem grande entre Heráclito e Parmênides. Enquanto Heráclito fala que tudo muda o tempo todo, Parmênides vai dizer que a verdadeira essência da realidade ela não muda, ela é eterna e imutável, né? Já Empédocles, um outro filósofo importante aí dentro da história da filosofia dos pré-socráticos, vai propor que o universo era formado por 4 elementos básicos: terra, água, ar e fogo. E ainda, dentro dessa perspectiva, o amor une esses elementos e o ódio separa esses elementos numa constante mudança entre unificação e desagregação da realidade, e a realidade vai se formando a partir dessa constância da junção e da separação desses elementos. Os filósofos pré-socráticos foram responsáveis por inaugurar uma tradição filosófica ocidental, abandonando a explicação mítica para a origem do universo e substituindo pela busca racional e sistemática. O que isso quer dizer? Isso aqui a gente comentou na última aula, que é o seguinte: os filósofos pré-socráticos vão ser os responsáveis pela transição de uma consciência mítica para uma consciência filosófica, na medida em que se abandona a explicação mítica sobre o real para começar uma explicação racional sobre o real, usando ou os elementos da própria natureza, ou, como a gente colocou aqui, né, os elementos de uma própria... um elemento para explicar o real inteiro, né? Então, Tales é a água, o Anaximandro vai falar que é o infinito, e assim por diante, né? Vamos lá. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Aqui, ó, nós temos uma listinha de alguns dos filósofos mais importantes, né? Os pré-socráticos mais importantes. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, Zenão e Protágoras. Então vamos lá aqui, ó. Tales, a água como o princípio de todas as coisas. Para Tales, tudo deriva da água do úmido, né? A gente já falou sobre isso. Anaximandro, aqui também, ó, o Apérion, ou o infinito. Anaximandro coloca o princípio de todas as coisas, não mais em um princípio material. A gente já comentou sobre isso, né? Um princípio mais abstrato que vai explicar todo o real. Apérion significa ilimitado ou infinito, algo sem limites, sem fronteiras. A natureza, os céus, o mundo, tudo procede do Apérion. Anaximenes vai colocar o ar, né? Anaximenes faz um retrocesso e volta a apresentar a arqué, né? A essência como algo material, o ar. O ar para Anaximenes é o princípio da vida, é algo mais do que uma simples substância natural. Todos os elementos deviam do ar por transformação. Também o ar, como infinito, não tem limites. Pitágoras, né? Famoso lá na matemática, também aparece aqui como pensador filósofo pré-socrático, identificou que a origem de todas as coisas é um número. Cada figura geométrica e, portanto, cada corpo existente pode ser pensado com uma quantidade finita de elementos bases unitários, os números. Tudo é número. E tudo por ser quantificado em número, tudo pode ser quantificado em número. Número, para Pitágoras, não é algo abstrato, mas real. Os números são espaciais, triangulares, quadrados, etc. Observe a quantidade de ângulos em cada número. Isso aqui é uma construção teórica aqui, falando que cada númerozinho vai ter, né, um ângulo, né? Então os números são representados também pela quantidade de ângulos que eles apresentam. Se eu não me engano, né, isso aqui já é uma transição, né, dos números romanos para os números árabes, né? Os árabes, eles desenvolveram melhor, vamos dizer assim, essa representação dos números a partir dessa ideia aqui de ângulos, né? O pessoal da matemática que estuda com mais profundidade essa parte aqui da teoria dos números. Mas para nós, a filosofia, qual que é a importância do Pitágoras dentro da história da filosofia pré-socrática? A ideia de que um princípio único vai explicar todo o real,
E ele vai usar qual o princípio? Os números. Heráclito, né, vai definir que tudo é movimento, nada está parado. Né? Heráclito afirmava que o princípio de todas as coisas era o movimento, o devir. Tudo muda, nada é estático, nada permanece do mesmo jeito. Nossos sentidos veem a permanência, mas nossa inteligência sabe que tudo é mudança. Então tá aí, ó, vamos ver uma frase importante dele aqui, ó. Tudo muda. Não podemos tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Abre aspas. Nada do que foi será. Ah não, isso aqui é uma letrinha de uma música, né? Tem até uma questão de concurso com esse tema. Depois a gente vai dar uma olhada. Parmênides, o filósofo do ser, ele já ensina o oposto do Heráclito. O ser é estático, nunca muda. Nossos olhos veem a mudança, mas o que realmente acontece é que o ser permanece sempre o mesmo. O ser não se perde. Aqui nós temos uma ideia que vai depois ser sintetizada por outros filósofos da história da filosofia, da ideia que o ser é um só, não muda. Os nossos sentidos, eles apreendem o real de uma forma muito fragmentada, mas a realidade mesmo, de acordo com esse filósofo aqui, é imutável. Tudo que é real mesmo é imutável. Zenão, esse cara é discípulo de Parmênides, também diz que o movimento é impossível. O movimento não é real, o paradoxo da flecha de Aquiles. Para realizar um movimento é preciso completar a metade dele, depois a metade da metade, subdividindo sucessivamente sem jamais concluir. Aquiles jamais alcançará a tartaruga, porque antes terá que fazer a metade do percurso, depois a metade, depois a metade, a metade. Aristóteles dirá que o espaço não está dividido infinitamente, mas é divisível infinitamente. O Zenão de Eleia, ele ficou conhecido por trazer esses paradoxos sobre a questão do movimento a partir da ideia do Parmênides de que o ser é um só. Então, a ideia de movimento, segundo esse filósofo aqui, seria um paradoxo na medida em que o ser não muda. Então, quando você coloca o paradoxo de Zenão, quando o Aquiles vai apostar a corrida contra a tartaruga, quando ela começa o primeiro passo, o Aquiles vai ter que andar aquele passo que a tartaruga deu e a própria distância. E quando ele completar isso, a tartaruga vai ter dado outro passozinho. Isso vai aumentar ainda mais a distância que ele vai ter que percorrer. E isso vai infinitamente acontecendo na medida em que o paradoxo que ele apresenta vai chegar à seguinte conclusão: o movimento é impossível devido a essa impossibilidade da realidade ser mudada, né? Mas esses são paradoxos, né? É um exercício intelectual para trabalhar com a ideia da unidade e da constância do ser que o Parmênides apresentou. Protágoras, esse também é um filósofo, na verdade isso aqui é um sofista, né? Ele também apresentava a ideia da inexistência de uma verdade objetiva e válida. Existem opiniões melhores ou piores conforme sua utilidade social. Então, nós temos aqui a apresentação de um sofista. Toda verdade é verdade para um sujeito, todas as sensações são subjetivas, tudo é relativo de acordo com os sujeitos. Por que então existe a tarefa de ensinar? Foi uma pergunta que Platão, principalmente no Diálogo do Protágoras, vai abordar, né? É possível ensinar a virtude? A virtude é uma coisa ensinável? E coisas do tipo. Então, aí, esse aqui a gente vai dar uma olhada depois. Outro filósofo que não apareceu aqui, mas o que eu iria mostrar para vocês é o Demócrito. Demócrito também é importante para a história da filosofia, né? Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho no Demócrito, porque ele vai apresentar a ideia do átomo, né? Ele que foi responsável por apresentar essa ideia de que a realidade ela tem um elemento bastante significativo, que é o átomo. Vocês vão ver lá na química, né? Todo elemento químico ele tem uma representação do átomo, que é a unidade indivisível da realidade, né? E essa ideia que é usada na química até hoje surgiu aqui com um filósofo pré-socrático. Então está aqui, ó, Demócrito foi um discípulo e depois sucessor de Leucipo de Mileto.
Sua fama decorre do fato de ter sido o maior expoente da teoria atômica, o atomismo. De acordo com essa teoria, tudo que existe é composto por elementos indivisíveis chamados átomos. Não há certeza se a teoria foi concebida por ele ou por seu mestre, e a ligação estreita entre ambos dificulta a identificação. Todavia, parece não ter dúvida que Demócrito foi quem de fato sistematizou o pensamento da teoria. Demócrito avançou também o conceito de universo infinito, onde existem muitos outros mundos como o nosso. Então, Demócrito aí aparece como esse filósofo que vai definir que a unidade mais elementar do real é o átomo de oxigênio, o átomo de hidrogênio. Na época que ele propôs essa ideia, é claro que não existia a tabela periódica. A tabela periódica é uma invenção bastante moderna, né? Então, assim, bastante próxima da nossa era, né? E o Demócrito, ele formulou isso lá na Grécia Antiga. Então, antes da tabela periódica aparecer, né? A ideia surgiu aqui com esse carinha aqui, o Demócrito. Então, pessoas... e tem outra coisa importante aqui, ó. Ele vai dizer que a realidade é composta de vazio e átomos, né? Então, é uma teoria bastante materialista sobre os princípios que regem a natureza e que é usada até hoje nas ciências. Então é isso, pessoas. Obrigado aí pela atenção. Essa foi mais uma aulinha aí de filosofia sobre os filósofos pré-socráticos. E é isso. Valeu!